Que os bons espíritos nos amparem e nos auxiliem hoje e sempre. O tema que abordaremos hoje é o esquecimento do passado. Deus nos beneficia com o véu do esquecimento através do processo da reencarnação. Portanto, a reencarnação é um dos princípios do Espiritismo, sendo uma lei natural para todos os seres em evolução, até que os mesmos conquistem a condição de espíritos puros, sendo um instrumento de progresso para o espírito, ou seja, a conquista de novos valores éticos morais. Na questão 166, letra B do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a alma passa, portanto, por muitas existências corporais? Resposta: sim. Todos nós temos muitas existências corporais. Conforme o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclarece que as muitas existências corporais é necessário, pois é uma tarefa que Deus lhe impõe em sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Assim, temos muitas existências corpóreas. Para tanto, afirma o espírito Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas, capítulo Reencarnação. O retorno do espírito ao corpo, tantas vezes quantas se tornem necessárias para o autoburilamento, libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto ao tempo em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. Conforme Jesus disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de ter tido necessário vos é nascer de novo. Assim, nesse recomeçar, o espírito tem o véu do esquecimento, que Deus nos beneficia através do processo das reencarnações sucessivas. Porque se tivéssemos a lembrança de existências passadas, tendo conhecimento do que fizemos ou deixamos de fazer em relação a nós e aos outros, em muitos casos não suportaríamos o remorso. Quando Jesus disse que o reino dos céus pertence aos que se assemelham às crianças, se refere à doçura, à humildade e à fragilidade. Assim são os espíritos quando encarnam e reencarnam, para um recomeço através do esquecimento de existências passadas, para que possam viver e conviver com seus afetos e desafetos, sem ressentimentos, para evoluir na esfera do Cristo. Conforme a questão 392 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? Resposta: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria, sem o véu que lhe oculta certas coisas. O homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Assim, percebemos que reencarnamos no mesmo meio em que já vivemos e estabelecemos novas relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenhamos feito. Se reconhecêssemos nelas pessoas a quem odiamos no pretérito, talvez o ódio despertasse outra vez em nosso íntimo. E ainda que tal não ocorresse, sentir-nos-íamos humilhados na presença daqueles a quem houvéssemos prejudicado ou ofendido. Assim, é preciso ter em conta ainda um outro dado. O esquecimento do passado ocorre apenas durante a existência corpórea. Volvendo à vida espiritual,
mesmo que não recobremos de imediato a lembrança das existências passadas, readquirimos informações suficientes que nos situam perante as pessoas do nosso círculo. Não existe, portanto, esquecimento, mas tão somente uma interrupção temporária das nossas recordações. Assim, livres da reminiscência de um passado certamente importuno, podemos viver com mais liberdade, como se dessemos inícios a uma nova história. Conforme a questão 397 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: nas existências corporais de natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, o homem recorda melhor. No comentário da questão 396 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz: a lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente e, em outros, exaltar-nos o orgulho, entravando, em consequência, o nosso livre-arbítrio. Portanto, o esquecimento do passado funciona como proteção aos seres ainda desprovidos de estrutura psíquica, que lhes permita assimilar os conteúdos das existências passadas sem se perturbarem. Assim, recebemos a bênção de não nos lembrarmos durante a encarnação do nosso pretérito espiritual. Na questão 386, letra A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Ou seja, as pessoas, né? Nem sempre a resposta ele diz. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. Portanto, a lembrança indiscriminada das ocorrências do passado traria-nos distúrbios de ordem psíquica. Assim, cada existência que passamos encarnados é uma oportunidade que temos de redimir as faltas que cometemos no pretérito. Reencarnamos nas mesmas situações, frente a frente, com as mesmas pessoas e locais, para corrigirmos os erros e aprender a não cometê-los mais. Conforme o comentário da questão 396 do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz: ao retornar à vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes vaga consciência dessas vidas, e elas podem até lhe ser reveladas em certas circunstâncias, mas isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente e com um fim útil, jamais para satisfazer a vã curiosidade. Já na pergunta 290, número 15 do Livro dos Médiuns, Kardec pergunta: podem os espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Resposta: Deus algumas vezes permite que as vozes sejam reveladas, conforme o objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras, e nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Ele, porém, não o permite nunca por satisfação de vã curiosidade. Na pergunta 290, pergunta 15b do Livro dos Médiuns, Kardec faz a seguinte pergunta: assim como não podemos conhecer a nossa individualidade anterior, segue-se que também não podemos saber do gênero de existência que tivemos, da posição social que ocupamos, das virtudes e dos defeitos em nós predominaram? Não. Isso pode ser revelado, porque dessas revelações podeis tirar proveito para vos melhorardes. E ele salienta:
Aliás, estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Portanto, consciente das responsabilidades que temos, tá? Não precisamos conhecer detalhes do passado de quem fomos. As tendências, condutas e hábitos do presente nos revelam quem fomos no pretérito distante ou próximo, se manifestando na nossa personalidade atual. Já no item 290, pergunta 16 do Livro dos Médiuns, Kardec pergunta: alguma coisa nos pode ser revelada sobre as existências futuras? Não. Tudo o que a tal respeito vos disserem alguns espíritos não passará de gracejo, e isso se compreende. A vossa existência futura não pode ser de antemão determinada, pois que será conforme a preparardes pelo vosso proceder na terra e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Para ilustrar o que comentamos até o presente momento, vamos conhecer um pouco o caso de Mário Sobral, para verificarmos a importância do esquecimento de existências passadas na reencarnação e no plano espiritual. O caso de Mário Sobral está descrito no livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, sob a orientação do espírito Leon Denis. Quem foi Mário Sobral? Mário Sobral era um boêmio rico e que cursou a Universidade de Coimbra, em Portugal. Homem inteligente, sedutor, bonito, podendo com sua titulação ser um professor ligado à área da cultura, se não tivesse vícios de beber e jogar, de um comportamento de um indivíduo que vive despreocupadamente, que gosta de sair pelas ruas à procura de festas, ou seja, um boêmio. No entanto, casou-se com uma mulher de caráter exemplar, honesta, digna, e tiveram 3 filhos. Certo dia, Mário Sobral conheceu Eulina e se apaixonou por ela. Deixou a família, mulher, os seus 3 filhos e foi viver com Eulina. Eulina, mulher bonita, férfida, malvada, queria somente o dinheiro de Mário Sobral. Viveram, portanto, um determinado tempo juntos, até que o dinheiro de Mário Sobral acabou. Assim, Eulina se separa de Mário Sobral e vai se unir a um capitalista brasileiro, que ela encontrou e foi viver com ele. Mário Sobral não se conforma com a separação e volta certo dia à casa de Eulina pedindo que voltassem, pois ele a amava, mas a Eulina não aceitou e começou a zombar e a debochar de Mário Sobral. E assim também blasfemava. Irritado, Mário Sobral teve um acesso de raiva nesse momento da discussão e começou a bater em Eulina, jogando-a no chão, dando pontapés. Ficou enfurecido, colocou as mãos no pescoço dela e esganou Eulina. Quando Mário Sobral percebeu que Eulina tinha morrido, ficou desesperado, porque não tinha a intenção de matá-la. Perdeu completamente o juízo e, fora de si, que havia matado Eulina, ficou consternado, quis se suicidar. Pegou um lençol de Eulina e amarrou numa das traves da cozinha e se enforcou. Mário Sobral matou Eulina e suicidou-se. E é como suicida que Mário Sobral chega ao plano espiritual. Chega ao Vale dos Suicidas. Sendo este momento que está no Vale dos Suicidas um período de turbação, não tendo nenhuma lembrança do passado. Com o tempo no Vale dos Suicidas, Mário Sobral começa a fazer parte de um grupo composto por Camilo Cândido Botelho, Belarmino Queiroz, Jerônimo Araújo e João de Almeida.
Neste local, lamentam-se seus sofrimentos e suas desditas. Depois de certo tempo, Mário Sobral e os demais companheiros foram resgatados por caravanas de espíritos de luz e levados ao Hospital Maria de Nazaré, na colônia da Legião dos Servos de Maria. Assim foram tratados e estavam se recuperando. Mário Sobral começa a lembrar de sua última reencarnação, a qual matou Eulina e suicidou-se. Com isso, inicia-se uma fixação mental, a qual Mário Sobral começa a verbalizar. Eu não mereço ter mãos. Como um mantra, que isso que ele dizia, porque as mãos dele tinham matado Eulina. Com o passar de um tempo, Mário Sobral pede ao irmão Teócrito, responsável pelo encaminhamento do processo de reencarnação, que quer reencarnar. Assim começa tal procedimento, mas entretanto é alertado pelo instrutor que poderia voltar através da reencarnação, mas teria uma vida corpórea de sofrimento devido ao que ocorreu na sua última desencarnação como Mário Sobral. Mas a mente de Mário Sobral somente estava ligada à fixação, que não poderia ter mãos, que não queria ter mãos. A lembrança que Mário Sobral tinha do que ocorreu com ele e Eulina ficou como um mantra, uma fixação mental em sua cabeça. Tanto que o perispírito, no lugar das mãos, foi se retraindo e ficando somente com os pulsos, de acordo com seu pensamento. Aqui o quanto é importante o esquecimento. A lembrança no plano espiritual, ela é gradativa, mas no caso de Mário Sobral, ele começa a se lembrar rapidamente do que ocorreu, e isso estava levando a uma perturbação mental. Tanto que Mário Sobral ele reencarna sem as mãos, com uma lesão cerebral e respiratória, em função do seu enforcamento. Mário Sobral, ele renasce em um lupanar. Quando sua mãe biológica o olha e percebe que seu filho não tem mãos, o abandona e confia a criança a uma pobre lavadeira que vivia pelas imediações. A lavadeira, obedecendo os impulsos caritativos do bem informado coração que trazia dentro dos princípios da terceira revelação, ela o adota. Esta senhora também tem uma filha de 10 anos, uma menina que trabalha, sendo obediente e coopera com a mãe nas lides difíceis de cada dia. Mas passado 15 anos dessa convivência, a genitora da menina desencarna e ela fica fiel no posto de abnegada e continua trabalhando para que o desventurado irmão não tivesse de esmolar pelas ruas. Passam-se 40 anos, Camilo, o autor espiritual do livro Memórias de um Suicida, junto com o instrutor Ramiro de Guzmão, visitam Mário Sobral. A cena que Camilo vê o surpreende, enxerga 2 pessoas em andrajos e morando num casebre. Fica horrorizado e Guzmão diz: conhece essas 2 pessoas? Camilo reconhece Mário Sobral, mas a mulher junto de Mário Sobral não conhece. O instrutor lhe pede: observe, repete ele, a irmã de hoje foi a amante Eulina, que Mário Sobral matou no passado. Eulina, ele diz, também quis receber Mário Sobral como irmão, por ter se sentido culpada de ter induzido ao assassinato dela. Assim vão ver a análise do caso Mário Sobral. O homicídio de Eulina, praticado por Mário Sobral, e seu suicídio ocorreu no ano de 1889.
A lembrança que Mário Sobral tinha que matou Eulina com as próprias mãos estava perturbando sua mente, tanto que desenvolveu ideia fixa e não pensava em mais nada, só dizendo: não mereço ter mãos. Com minhas mãos matei Eulina. Com esta fixação mental, como um mantra na mente de Mário Sobral, o mesmo não conseguia dar prosseguimento ao tratamento. Assim, os instrutores espirituais acharam por bem atender o pedido de Mário Sobral em reencarnar, que através do véu do esquecimento poderia ter um novo começo, ou seja, através de uma nova existência corpórea. Portanto, através do esquecimento do passado, Mário Sobral e Eulina recomeçam uma nova existência, com companheirismo, tolerância, paciência e humildade. Resta salientar que se continuasse com a fixação mental, Mário Sobral corria um grande risco na espiritualidade de ter uma reencarnação nas baixas esferas de vícios, sendo que for alertado várias vezes por seus amigos, conforme salienta o autor espiritual Camilo Cândido Botelho, no livro Memórias de um Suicida, pela orientação do espírito Leon Denis e pelo autor espiritual Camilo Cândido Botelho, e psicografia de Ivone do Amaral Pereira, que ele nos diz o seguinte: sentia-se arrasado para os locais degradantes, isso era Mário Sobral, que fizeram sua preferência de outrora, e a pretexto de tentar converter transviados e inconscientes à moderação dos costumes, comprometia-se grandemente diante dos guias observadores, afirmando-se com o passado a tal ponto que em torno dele pressentíamos a possibilidade de um renascimento nas baixas esferas do vício. Portanto, ele teria uma reencarnação nas baixas esferas do vício, pior do que ele já vinha ocorrendo com ele. Percebemos que da forma que Mário Sobral estava se lembrando da sua encarnação passada, estava levando-o à loucura, porque o mesmo repetia constantemente que não merecia ter mãos, que suas mãos mataram Eulina. O arrependimento que Mário Sobral tem é louvável, sendo o primeiro passo, mas isso não exime da expiação. Conforme o Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, em seu artigo 16, o mesmo diz: o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação, a reparação. Portanto, o espírito infringe a lei divina, mas tem a oportunidade de recuperar-se, pagando seus débitos através da lei de ação e reação. E Deus nos dá também a lei do véu do esquecimento, através da reencarnação. O esquecimento do que ocorreu no pretérito distante ao próximo, dando-nos a oportunidade de um novo recomeço, para progredirmos moralmente. Em sua infinita bondade, Deus é misericordioso e justo, dando-nos a oportunidade de um novo começo, através da reencarnação para evoluirmos espiritualmente. Importante salientar: não podemos dizer que uma pessoa que não tem as mãos foi um suicida ou um homicida. Muitas vezes os espíritos pedem como forma de expiação ou prova, para virem dessa forma dolorosa, para dar um salto na sua evolução espiritual ou para aprendizado da família que o recebe. Concluindo, podemos dizer: os ensinamentos espíritas nos esclarecem os mecanismos da reencarnação e os motivos do esquecimento temporário do passado, incentivando-nos a buscarmos no presente a oportunidade de transmutarmos, ou seja, plantarmos no solo da nossa existência atual as sementes da felicidade ou infelicidade que colheremos no futuro. Jesus nos disse: a cada um segundo as suas obras.
O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos diz: ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um pouco ponto de partido. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Na Epístola aos Filipenses, também conhecida a carta que o apóstolo Paulo de Tarso redigiu aos habitantes de Filipos, em seu capítulo 3, versículo 12 a 14, nos diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E como Chico Xavier dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que assim seja.